Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Iluminai-nos. Hoje estamos aqui com o Harley, catequista da Paróquia Nossa Senhora da Candelária, com a Cecília, minha esposa e minha filha, também catequista aqui na paróquia, a Vanessa, também catequista aqui na paróquia. Os três são catequistas de jovens. Nós também temos o Jonathan, que também é catequista aqui na paróquia, mas de adulto. Isso aí. Então hoje iremos falar um pouco sobre a Bíblia, né? Desde da nossa infância, adolescência e a fase adulta, né? Então a importância da Bíblia na nossa vida. Mas antes de tudo eu quero perguntar para vocês, fala um pouquinho em breve, como é ser catequista, quanto tempo vocês já são catequista, como é trabalhar com jovens, depois eu falo um pouquinho como é trabalhar com adulto, para a gente poder conhecer um pouquinho de vocês. Pode começar? Também, né? Então, como eles falaram, meu nome é Harley, né? Estou na comunidade aqui, Nossa Senhora da Candelária. Comecei na Biquinha, que é uma das nossas, da paróquia, uma das comunidades, mas depois a gente veio para Candelária para ajudar e fiquei aqui, né? Acho que faz uns, sempre eu falo 20 anos, né? Sempre fico nos 20 anos, mas há uns 23 anos já que a gente está nessa pegada de catequista de crisma, né? Dos jovens. Eu tenho uma família, tenho minha esposa que é ministra aqui, tenho meu filho Daniel. E a gente trabalha com a Van já faz alguns anos, com a Cissa trabalhando também muitos anos, né? E a gente está aqui. E trabalhar com jovem é o que eu mais gosto, né? Porque a gente é meio bobão, a gente tem a linguagem dos jovens, né? Então a gente gosta de falar com o que a gente se identifica, né? A gente é meio velhinho, mas tem espírito jovem, é isso aí. Então, eu sou a Cecília, a paróquia quase inteira me conhece por Cissa, mas eu estou na catequese de crisma há 2 anos oficialmente, porém eu fui para os retiros ajudar os 2 anos anteriores, então 4, mas eu já fui catequista de crisma também há uns anos atrás, eu tinha assumido outra turma, sempre na crisma de jovens, e com criança eu trabalhei um pouco, né, quando eu fui da comunidade de Semente de Deus, e agora estou com a Isabela aqui tentando já educar na fé, inclusive ela trouxe a Bíblia dela, mas é um desafio realmente, né, ser catequista de crisma. Primeiro porque tem que ter essa linguagem, né, trazer essa realidade da igreja na linguagem mais jovem, mas eu acho que acima de tudo ser esse testemunho, né, para eles, porque eles buscam referências e não que eu seja uma referência, né, mas isso me leva a querer, né, ser melhor, a buscar um pouco mais de espiritualidade para que não me perca tanto assim, eles tenham pelo menos algo ali para beber. Bom, meu nome é Vanessa, como vocês falaram, né? Eu tô na crisma faz uns 10 anos já. Eu fiz crisma de adultos, né, em 2013, e aí logo em seguida, em 2014, né, pediram ajuda, né, na crisma, e aí era uma forma de eu conhecer um pouquinho a minha fé também, né, melhor, né? Acho que nada mais do que, a melhor forma de você ensinar, né, aliás, a melhor forma de você aprender é ensinando alguém, né? Então, no início foi muito assim, né? Eu quero conhecer mais a minha fé, como eu fui crismada adulta, né? Não conhecia muito, falei, vamos lá. E aí, tô nessa caminhada desde então, e é um desafio, né? Porque nesses 10 anos, o Harley mais de 20, aí os jovens vão mudando, uma geração muito diferente às vezes da outra, né? E é o que a gente sempre fala também, né? O mundo tá aí muito mais presente, né, na vida deles, muito mais forte, eles vêm com tudo e a gente de alguma forma também, né, tem aquele horário, aquele tempo na crisma para apresentar Cristo, né, para falar da igreja. Às vezes é uma igreja que eles não conhecem, deturpada, né, pelo mundo lá fora, então é desafiador, mas faz parte, né, Jesus nunca disse que seria fácil. Sim. E você, Jonathan? Catequismo de adulto, como é que é? Mesma formação que a Vanessa, né? Fiz minha crisma recente, né? Tem 2 anos, 3 anos, e há 2 eu sou catequista, né? Também com o pessoal de adultos, né? E é um desafio, né? Ser catequista de adultos, porque o adulto já vem com aquela bagagem, né? Então já vem com as suas dúvidas, incertezas,
desde da sua infância, adolescência, e chega aqui cheio de dúvidas ou certezas de que aquilo era o correto, né? Então a gente tem que saber lidar com esse público também, saber como dialogar com eles e explicar o que está escrito na palavra, né? Na palavra, no catecismo, né? E esse é o nosso desafio, fazer com que os adultos também entendam o que é o correto diante da igreja e da Bíblia, né? Legal, legal. Como vocês sabem, eu também sou catequista, né? Mas hoje os entrevistados são vocês, mas eu sou catequista aqui da paróquia também. A minha paixão é o jovem, né? Amo lidar com o jovem, amo estar próximo do jovem e eu tenho este dom com o jovem, graças a Deus, né? Mas vamos lá, eu quero saber um pouquinho de vocês, como que é utilizar a Bíblia dentro da catequese de jovens, porque eu acredito que seja um pouquinho diferente da catequese de jovens e como você trouxe da catequese de adulto, né? Como que é utilizar a Bíblia dentro da catequese? Como que vocês passam? Como que funciona? Traz um pouquinho pra gente aí, fala um pouquinho. Na Crisma, assim, a gente percebe que é raro eles terem vindo, né? Começarem a Crisma com algum contato já com a Bíblia, né? Então, é desde o início, olha, o capítulo é o número maior, o versículo é o número menor, né? Então, desde o início a gente tem que explicar isso. E você se lida com qual idade na Crisma? Na Crisma, ali a partir de 13 anos, né? 13 a 17, 18 anos. É uma faixa bem ampla. Apesar de alguns já terem passado pela catequese, que já fez uso da Bíblia, mesmo assim parece que apaga, e aí quando volta pro Crisma você tem que explicar tudo de novo. Porque alguns já fizeram a primeira Eucaristia, mas mesmo assim eles parecem que esquecem como que a Bíblia funciona. Então é todo um trabalho de ensinar, como a Vanessa falou, parte por parte. E é um desafio, né? Porque você pega os jovens de hoje, não tem cultura de leitura, né? Então, se você pegar ele para ler um livro que ele gosta, por exemplo, vou ler Harry Potter, aí ele tem uma coisa que ele gosta, ele já não lê. Ele começa a ler 3 páginas e fala, tá monótono, vai pro celular. Agora, você pegar e ter esse desafio de pegar um jovem para ele estudar, se relacionar com a Bíblia, que é a ideia da catequese é essa, se relacionar, né? É um passo a mais. A catequese da Crisma é sempre um passo a mais. Não é só saber manusear a Bíblia, é você ter um relacionamento. Então, é um desafio que às vezes a gente sofre, porque a gente quer implantar às vezes a leitura da Bíblia ali e eles ficam assustados, né? Então a gente tenta fazer de algumas outras formas, pelo menos no começo, essa integração com o jovem, para lá no meio do processo até o final eles começarem a ter, por eles mesmos, interesse de buscar mais, porque a gente cutuca eles e aí eles vão buscar respostas aonde? Alguns buscam na palavra, né? Esse é o nosso desafio, fazer com que não empurre a palavra, mas que eles busquem a palavra, é um desafio. E isso depois vira rotina, né? Acaba virando uma rotina. Se ele busca ali a palavra dentro a resposta dentro da palavra, eles estão no caminho certo, né? E a gente tenta fazer com que eles entendam que as respostas estão dentro da palavra, né? E os desafios dos jovens, né, como vocês citaram, de colocar isso, nós imaginem como adultos inserir isso na vida rotineira daquela pessoa que trabalha, que pega o metrô lotado, então ônibus lotado, então fazer com que isso vire uma rotina da pessoa estar ali, né, naquele momento de ir para o trabalho e abrir a Bíblia para poder ler a palavra, para poder entender, se dedicar mais a Cristo, né? E nos jovens, eu não sei se a diferença se há uma diferença também, vocês podem me ajudar também, mas no jovem muitos pais que colocam o filho para fazer a Crisma, né? Já no adulto não, ele veio ali por vontade, ou por alguma necessidade, quer casar, alguma coisa, que ele precisa fazer a Crisma, né? Então ele não está ali por vontade de outros, né? Está ali por vontade própria. Então se você está ali por vontade própria, vamos aprender por vontade própria também. Vamos seguir, vamos nos dedicar a isso. Então a gente tenta fazer com que a palavra sempre esteja, e cada aula que eu dou pego um trecho da Bíblia
para que mostre aquele tema que a gente está falando naquela aula, o que vivemos na Bíblia, dentro da Bíblia, o que Jesus viveu dentro da Bíblia, né? E a gente traz isso para próximo, né? Para a nossa vivência, e aí dá um despertar, né? Nas pessoas. Realmente isso aconteceu e pode ser que esteja acontecendo com alguma outra pessoa e enfim. Legal. Vou pegar um pouquinho do gancho do Jonathan aqui, traz um pouquinho desse, o pai o faz ir para a crisma. Para vocês é difícil isso? O pai, vamos dizer que obriga o filho para a crisma. Depois de um tempo ele passa a gostar, como que funciona? Ele passa a ter intimidade, ele passa a querer ler a Bíblia. Existem esses casos dentro da crisma? Normalmente é o pai que faz a inscrição. Raramente é o crismando, né? A gente tem, lógico, alguns casos de alguns que são coroinhas, ou que já tem uma caminhada dentro da paróquia, e aí eles fazem. Mas normalmente são os pais que fazem a inscrição dos crismandos. E depois de o pai fazer essa inscrição, o crismando vai por obrigação. Eles passam a gostar? Aí é um trabalho, Tem uns que passam de fato a gostar, tem outros que não, vão obrigados até o final, né? Mas faz parte. Sim, mas... Assim como na escola, às vezes a pessoa termina a escola e fica obrigada, né? Legal, legal. O Jonathan falou de refletir a palavra, eu vi que você trouxe algumas coisas aqui, Cissa. A liturgia diária é algo que ajuda, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre o que tem, como funciona? Batismo, né? Que a gente também trabalha com batismo, porque a Igreja Católica é muito rica, né? E as pessoas não entendem o que é uma liturgia diária, né? Para mim, a liturgia diária é uma facilitação de um manuseio da Bíblia, né? Porque eu fico triste porque as pessoas não sabem a riqueza da Igreja Católica, né? Então, se a gente está falando de Bíblia hoje, o maior dos problemas que a gente tem hoje é que a gente não consegue quebrar esse paradigma da Bíblia, né? Eu conheço muitos amigos que, já li a Bíblia 2 vezes, mas ele não leu a Bíblia, ele leu um livro, né? Começou de Gênesis e foi indo. Então, quando você pega uma liturgia diária que não é uma coisa de um dia para o outro, é uma coisa estudada que tem uns anos, né? Uma curiosidade, né? Eu gosto de falar de curiosidade. Se você lê a liturgia diária durante 3 anos, você não leu a Bíblia inteira, você meditou ali a Bíblia inteira, né? Costumo dizer isso, muitas pessoas não sabem isso. Se você lê 3 anos direto todas as palavras, você leu a Bíblia inteira. Então você não leu, você meditou, fez essa experiência que você falou da Bíblia com a Bíblia. Aí vou além. Da liturgia diária, a liturgia diária gerou o diário espiritual, que a igreja nos propõe a fazer também, que eu faço. Todo dia você vai, medita a primeira palavra, escreve, proclama o salmo, faz uma adoração a Deus por salmo, vê o evangelho e escreve. O que Deus falou para você naquela palavra? Então, olha que coisa legal. A igreja proporciona isso ao seu fiel, que não é uma leitura esporádica. Hoje eu vou ler Gênesis, amanhã eu vou ler Sapiens, amanhã eu vou ler Evangelho. Não. É muito lindo isso, porque a leitura diária, para quem quer entender a Bíblia de uma forma mais prática, pega uma leitura diária, você vai ver que na segunda fala uma coisa, na segunda vai complementando aquela história, aquele contexto, aquela história. No domingo da missa, fecha todo o conteúdo de estudo, de meditação, de aprendizado da Bíblia. Então, assim, o que você fez essa semana? Essa semana eu meditei a palavra de Deus. Peguei uma parte do Coríntios e fui meditando, mastigando, refletindo, orando em cima da palavra. Aí é outra coisa, né? Então, acho que a leitura diária é uma riqueza da Igreja Católica que acho que 70% das pessoas não conhecem. E é um jeito que a gente tem que usar na crisma, na catequese, que às vezes a gente não consegue usar, porque, como você falou, né, dos pais. A gente vê que os pais, às vezes, até têm vontade de estar mais junto, mas não tem um direcionamento também. Eu estou tentando fazer um trabalho com os pais, mas é difícil, porque o mundo engole eles, né? Então, se você for ver, a maioria das famílias não tem contato com a Bíblia. E depois da crisma, o que sobra? A palavra, né? Então é um desafio nosso de refletir também, a comunidade refletir, como que a gente está apresentando a palavra de Deus para as pessoas, né? É uma responsabilidade nossa fazer com que eles tenham esse conteúdo. Porque eu fui convertido pela palavra.
a gente foi convertido por algumas coisas que aconteceram na vida deles, por experiência. Eu fui convertido, eu quero ver essa palavra, está escrita, vamos ver, vamos estudar. Aí me converti. Legal. Eu acho que assim, é uma riqueza. É um cuidado, né? A igreja como mãe falou, ó, vou tornar mais prático, mais fácil estar aqui, né? Para acompanhar de forma didática, né? Separadinho ali. E cabe a gente, né? Fazer uso. Eu acho que o mesmo cuidado, já vou entrar, né? É a questão da Bíblia infantil. Eu acho que é o mesmo cuidado da igreja, né? É um Falou jeito que você de... trouxe a Bíblia da sua filha? É. Da nossa filha. É o mesmo cuidado, né? Porque aí ela tem as ilustrações, tem as histórias, né? Aqui não vai ter, lógico, que o conteúdo inteiro de uma Bíblia, mas tem as histórias, vamos dizer assim, né? Principais, que são as que já são mais conhecidas popularmente. Então, é um jeito de introduzir, né, as histórias bíblicas, né? De introduzir a Bíblia na criança. Então, assim, eu acho que é muito legal também isso que a igreja criou, porque... né, até tem diversos modelos de Bíblia, né? Eu trouxe com quebra-cabeça, tem ali que interage, mas assim, é legal porque ao mesmo tempo que eu leio outros livros, eu também rezo com a Isabela, com a Bíblia. Então, A gente tem o costume lá em casa de... Chega um certo mês que nós já sabemos que a Isabela entende história. Nós podemos contar a história para ela, né? Então nós escolhemos contar a história que nós mais amamos, né? Que nós queremos que ela entenda também. E o legal é que quando a gente abre para ela foca. Isso é muito legal. Porque a gente vai contando as coisas e ela vai entendendo. E quando ela entende desde pequenininha, né, amor? Fica mais fácil pra gente trabalhar com ela. Eu até separei aqui um versículo, tá em Provérbios 22:6. Eduque o jovem no caminho que deverá seguir e até a velhice ele não se desviará. Né? Aí aqui outra tradução, né? Forma o jovem no início de sua carreira e mesmo quando for velho não se desviará dela. Né? Então, a importância... Confirma só que ele Exatamente, tem que ter. Desde o início ela vai se familiarizando, né? E aí você pode falar assim, mas ela é uma bebezinha, né, meu? Vai esquecer tudo. Não. O Daniel tá com 2 anos, a gente começou nessa pegada com a idade dela. Hoje ele fala, mamãe, antes de dormir ele fala, mamãe, ele vem do Papai do Céu. Ele quer Jesus. Então, tá na palavra. E você como professora pode comprovar isso, né? Porque é de criança que a criança é onde ela vai mais gravar, onde vai ficar lá no subconsciente dela, da cabeça, do coração, da alma dela, Jesus. E nós que somos de igreja, vai continuar, né? Só que já está impregnado nela. E o que você falou é muito, muito verdade isso aí. Ele pode estar lá, ele é meio, né, terrível. Quando ele chega a hora, ele foca no livro. E tem vários livros lá, ele quer ver o livro de Jesus, né? Então eu acho que se é fiel um pouco, Deus te confia mais, né? Então a gente tem que começar um pouquinho nas imagens, né? Para gravar já no subconsciente dele a verdade, né? E por ser lúdica, né? De uma forma infantil, né? Com desenho, acaba atraindo também a criança, né? Então acaba atraindo ela a ler a Bíblia de uma forma mais lúdica, né? E um fato engraçado, esses dias meu filho pegou no sono, dormiu e a gente foi orar com ele dormindo. E ele dormindo, ele foi e orou o Pai Nosso, a Ave Maria com a gente. E aí no dia seguinte a gente perguntou para ele, filho, você orou ontem? Ele, não, pai, eu esqueci, desculpa. Eu falei, não, você orou ontem. Mas você estava dormindo, mas você rezou dormindo sem nem saber, né? Então, se você está ali, até mesmo a criança dormindo, a criança e você conversando, falando da palavra para ela tá ouvindo e ela vai escutar e vai ficar aquilo na cabeça dela, né? Então, se a gente começa, desde criança, a fazer isso com a criança, ela vai chegar na fase adulta que vai ser natural. Então não vai ser forçado, não vai ser algo que sai dela, né? Que transborda. Vai ser algo que transborda e a luz dela vai transbordar para outros também, né? Então creio que começando infantil, já a fase adulta. E legal que nós trouxemos aqui, a Cissa trouxe aqui várias bíblias, né? Infantil, de vários modelinhos,
várias coisas. Tem Bíblia da... Essa aqui é uma Bíblia mais de estudo, que é de Jerusalém. Tem essa aqui, que é uma Bíblia mais comum, né? E aí as pessoas falam assim, mas a Bíblia é difícil de ler, a Bíblia não sei o quê. Assim, você já falou, né? Trouxe aqui e a igreja foi lá e simplificou, para que você possa entender. Mas eu não pego a liturgia diária, eu quero ler a Bíblia. Existe hoje, né, vocês podem me corrigir, falar aí um pouquinho mais, existe vários tipos de Bíblia com várias traduções, né? O jovem às vezes não gosta de ler porque fala que a leitura, vou dar um exemplo aqui da Bíblia de Jerusalém. É uma leitura um pouquinho mais difícil a tradução, mas existe uma Bíblia chamada Bíblia do Jovem, né? Que nós até tínhamos na nossa loja, né? Que tínhamos desenhinho ali do lado, tudo, para facilitar, e ela a Bíblia é completa. Então não tem muito o que falar, não consigo ler a Bíblia, né? Porque a Igreja Católica, acredito, e eu sei disso, de que ela nos ajuda e vai facilitar para que a gente possa cada vez mais entender a Bíblia, né? Sim. A Flávia costuma falar que eu sou Igreja Católica Futebol Clube, né? Eu sou mesmo. Eu defendo muito a igreja. E a igreja, mais uma vez, facilita a gente. Quando você lê a palavra de Deus, pelo menos ainda mais uma pessoa que é leiga, que não é... que a gente é de caminhada, né? 20 anos aqui já, né? Então a gente já tem um pouquinho mais de experiência de leitura. Mas quando você pega uma pessoa que está começando e ela lê a Bíblia, aí o nosso magistério fala, por que esse cara vai começar a ler a Bíblia? Como a igreja pensa, né? Esse cara que vai pegar a Bíblia aí, cara, tem vários assuntos, onde ele tem que achar os assuntos da vida dele, né? Aí ele vai à Igreja Católica maravilhosa, o que ela faz? Vai e cria o catecismo da Igreja Católica. Para quem sabe o catecismo da Igreja Católica? Para a gente estar do lado da Bíblia, porque quando a gente está orando e vem um assunto que a gente tem dúvida, e leu na palavra e não está entendendo, eu vou lá e escuto, vejo o catecismo. Mas aí o catecismo também é meio confuso, não consigo. Aí eu vou lá e falo com o sacerdote. Então, não tem desculpa, né? O ser humano tem mania de dar desculpa. A palavra de Deus é um mundo, né? Eu costumo dizer, acho muito uma analogia, eu costumo dizer assim, a gente não pode fazer com Deus, com a palavra de Deus, o que a gente faz com a vida. Quando você compra uma televisão, um computador, um rádio, o que vem dentro da caixa? Vem manual, né? Sim. Pegou lá. Faz controle também. Eles são velhos. Controle. Não, o principal é o manual, para ver como que aquela tecnologia, aquela televisão de 65 polegadas, 4K, falar sozinha, usa o som da sua voz para ligar, só falta falar sozinho, tem IA, só que você tem todo um manual para você saber como fazer aquele objeto funcionar, né? E o que você faz? Você pega o controle, liga no on e coloca às vezes só na TV aberta, porque você nem consegue botar uma Netflix lá. Não consegue, pega o meu pai não consegue programar, porque ele não pegou o manual. E a gente, como é a televisão humana, né? A gente qual é o manual de sobrevivência do ser humano? Como funciona o ser humano? Onde eu vou ver isso? Na palavra. Como nós funcionamos? Faz uma pegadinha. Eu também, por isso que eu perguntei. A Bíblia é nosso manual de como o ser humano tem que funcionar para dar o seu maior. O seu é na palavra. Né? Eu acho que a gente banaliza um pouco a Bíblia, né? A gente, eu não preciso da Bíblia, eu já sei viver. Não, cara, não sabe nada. Como a gente ensina na formação de batismo, né? Essa questão do ser cristão é você ter como critério o próprio Cristo, né? E como saber, né? Como saber desse critério, né? Tem um padre que a gente costuma acompanhar que ele fala assim, né? Diante de uma situação, eu vou me vingar, ela vai ver com quem ela tá falando. Mas peraí, né? A palavra fala, né? Dá outra face, ofereça outra face, né? Não tô nem aí com os meus pais, eles que se lasquem. Peraí, honra o teu pai e tua mãe, né? Então é isso, a gente precisa. Infelizmente o católico não tem esse hábito ainda, né? De pegar a Bíblia e meditar, né? Mas é aqui onde a gente vai entender como é que as coisas funcionam, né? Como na prática eu vou tornar Cristo o critério da minha vida, né? Que ele mesmo ensina nos evangelhos. Né? Sim. E é incrível, né? Porque você
na Bíblia, né? Eu até escrevi uma colinha aqui, né? Tem aqui, ó, dentro da Bíblia tem seis padrões para você ler. Você pega lá, Antigo Testamento, de onde viemos? Quem é Deus? Novo Testamento, Jesus. O que fazer com que nós fomos, né? Já começa a primeira divisão, Antigo e Novo Testamento. Aí você começa a ver as partes da Bíblia, né? Você pega o Levítico lá dos judeus, né? A história de Moisés, a história. Nós temos história, né? A Bíblia fala que nós temos história. O ser humano às vezes está perdido, mas ele não sabe de onde veio. Sabe? Sim, está lá no Antigo Testamento, Pentateuco. Aí depois vem os livros históricos, né? Os profetas. Se você pegar Isaías, fala o que ia acontecer. É um livro vivo, né? Então, a Bíblia é uma coisa, até arrepia, é uma coisa sobrenatural, para as pessoas entenderem. Por exemplo, se você pega um livro de direito, né, que tem todas as leis lá, se você pegar um Código Civil de 10 anos atrás, ele está totalmente desatualizado. Eu sou engenheiro mecânico. Se eu pegar tudo que fala sobre engrenagem há 10 anos atrás, está desatualizado. Porque eu estudei, eu me formei em 2000, o que está se formando hoje está desatualizado. Então você pega um livro de medicina. Se você pegar um livro de medicina de 10 anos atrás, ele está totalmente desatualizado, porque as coisas já mudaram. Agora, quando eu vou falar uma coisa no batismo, eu acho fantástico. Uma religião que dura 2000, uma empresa, né? Uma igreja, dura 2025 anos. Que empresa durou 2025 anos? E a Bíblia é um livro que ela é atualíssima hoje. Né? Um livro escrito há 2 anos atrás, que é atual. Ela não tem mais atualização. E não terá. A maior prova que a Bíblia é viável é isso. Ela é atual hoje. Já se basta, né? E atual, daqui 10 anos ela vai ser atual. Isso aí A gente pode ler uma palavra hoje, ela vai falar algo para mim no hoje. Daqui 2 semanas eu ler a mesma palavra e vai falar algo totalmente diferente do que eu preciso naquele dia. Eu acho isso muito... E seja do Antigo Testamento, do Novo... Do Novo, vai falar comigo no hoje. Vai falar comigo no hoje, no agora. Estou aqui lendo no Antigo Testamento. Passou muitos e muitos anos. Vai falar comigo hoje. Por isso que fala que, né, o verbo se fez carne. O verbo é o próprio Cristo. Então ele, claro que vai responder. Ele que, claro que vai preencher o nosso coração. Né? Até a Isabela sabe disso, né, Isabela? O legal de tudo é que nós estamos falando sobre isso, na atualidade, no hoje, né? Você vê como isso aqui é sempre novo, todo dia, né? Nós fizemos a ensinação da Paixão de Cristo aqui, né? E uma coisa que o Frater Roberto nos falou naquele dia que nós fomos ensinar, que a ensinação seria nova. Nós estaremos vivendo um novo. Nós poderíamos ter feito aquela ensinação 3, 4 vezes. 4 anos atrás, 3 anos atrás e foi. Mas se fez atual de novo. E quando você ensina, faz aquela ensinação, tudo que eu vivi naquele dia, né? Eu fui soldado, tudo que eu vivi naquele dia não foi igual ao do ano passado. Se fez novo de novo. E para quem assiste também, sabe que vai ser a mesma coisa. Sabe que vai ser a mesma coisa, mas só que se fez de novo. Foi de novo, renovado, né? E a Bíblia nos renova todo dia, né? A Bíblia nos traz todo dia este renovo. Né? O Harley trouxe esse manual. De fato, você quer viver bem, quer caminhar bem? Pô, tá aqui. Por que o ser humano complica tanto? Esse é o problema também, porque é verdade aqui, né? É promessa, e às vezes a gente duvida. Né? Buscar a Deus, né? E tudo mais será acrescentado. A gente fica naquela dúvida, né? Mas será que vem mesmo? Poxa, é palavra, é promessa, né? Cadê a nossa fé? Cadê? Porque, eu fiquei bravo com alguém. O que vai ser mais fácil? Eu esquecer e dar outra face, e ali vai acabar. Ou eu ir lá e pôr mais fogo, mais lenha, e aquilo nunca acaba. E perder o irmão, né? Eu escutava, né, outro dia, Jonathan, o que é mais fácil? Ser de Deus ou ser do inimigo?
Ah, o povo respondia, ser de Deus é muito difícil, não sei o que. Aí o cara perguntava, quanto custa uma droga? Tem que pagar. Pra você ir na boate? Tem que pagar. Pra você ir no baile funk? Tem que pagar. Pra você ir não sei aonde, qualquer coisa de mim, tem que pagar. Pra você ir na missa? Não tem que pagar. Pra você rezar? Não tem que pagar. Pra você fazer uma adoração? Não tem que pagar. Para você ser de Cristo, não precisa pagar. Cara, e a gente ainda bate cabeça. Bate cabeça. Aqui diz, aqui está a nossa vida, como tem que ser vivida e como ela foi a nossa história. Por que complicamos tanto? Né? Isso aqui é riquíssimo, isso aqui é lindo. Você pega o Cântico dos Cânticos, é a coisa mais linda e boa de se ouvir, de se ler. Aqui tem que estar dentro do contexto, né? Porque eu vejo muitas pessoas que é leiga, eu trabalho na área comercial, aí você vê pessoa que é leiga, não tem uma vivência espiritual, ela não consegue entender que isso aí é vivo, né? Ah, isso aí é um livro qualquer, meu. Até eu notei aqui, achei super interessante, né? São mais de 40, eu falei, eu vou até anotar aqui que isso aqui é importante. São mais de 40 pessoas inspiradas por Deus, não foi ela que escreveu, foi só a caneta, né? Foi inspirada por Deus. 40 pessoas que escreveram esse livro, de intelectuais, a gente simples, escreveram isso daí. Que livro tem isso aí? Né? Compilado a vivência de gerações. E você acha que isso é um livro normal? Não é um livro normal. Só que se você não botar a Bíblia dentro do contexto de vivência espiritual, né? Você diz que tem um negócio acho interessante para entender isso. Ele falou assim, ó, tem cachorro, tem homem, tem anjo. Cachorro não tem alma, só tem carne. Morreu, acabou. Homem tem carne, anjo não tem carne, só tem espírito. Então ele não tem carne, não vai morrer. E nós temos a carne e o espírito. E aí a gente não trabalha no espírito, fica só na carne. Então quando você só está na carne, o cachorro, se você pegar um cachorro e dar a Bíblia para ele, ele vai rasgar a Bíblia, né? E tem muita gente que trata a Bíblia como um cachorro, porque não sabe. Porque para trabalhar a Bíblia tem que estar dentro de uma espiritualidade, de uma busca da verdade, né? Eu tenho um amigo meu que ele lê a Bíblia, ele já lê a Bíblia com a intenção de reprová-la. De descobrir que não é verdade. Meu, né? Cegos verão, porque muitos intelectuais não verão, né? Então acho que o importante da Bíblia é você estar dentro de um processo. E a catequese, voltando para a catequese é um processo. Os sacramentos são um processo. E a gente tem mania de não viver o processo. Né? Então acho que a Bíblia é um livro do nosso processo. E começa aqui, ó, nas imagens e termina no doutorado no sacerdote, que é bispo, que escreveu um livro, que pegou a palavra de Deus e botou na atualidade, não a atualidade dele, mas de uma forma que as pessoas entendam a palavra de Deus, que é a mesma que foi, que é e que será. Mas aí você pega uns sacerdotes, pega os caras que se prepararam para facilitar. Para mim, um padre, um sacerdote, é um facilitador da palavra de Deus para a própria pessoa. E nós, como catequistas, somos um facilitador dando a nossa verdade, da verdade de Jesus Cristo. E eu fico chateado, porque a maioria das pessoas fala, você acredita em Deus? Acredita em Deus. Que Deus? Né? O nosso Deus na Bíblia é Jesus Cristo. Porque muita gente, eu estou cansado de escutar que as pessoas acreditam em Deus. Você acredita em Deus? Que Deus? Você acredita em Jesus Cristo? Você é cristão? Eu acho que a maioria das pessoas estão perdendo a identidade de cristão. Porque a moda agora fala, eu acredito no universo, eu acredito em Deus. Não é, cara, está sem identidade. E para buscar a identidade, eu que estou aqui há 20 anos, se eu não buscar isso aí, eu vou ficar sem identidade. Mesmo tendo 20 anos de experiência de igreja, eu vou perder a identidade. Porque ali a palavra atualiza a minha vida. Acho que a Bíblia é isso, atualizador de minha vida. Em Jesus Cristo. A palavra de Bíblia é Jesus Cristo. E uma coisa importante que a gente deve comentar é da importância da igreja na explicação, assim, porque a gente não pode ler e, né, aqui está falando isso, a minha interpretação, tá? Eu posso ter tido, né, alguma
meditei, refleti alguma coisa, concluí. Tá, mas tá de acordo, né, com a igreja? Esses dias eu estava ouvindo o professor Felipe Aquino falar, né? A Bíblia que nós temos hoje, né, ela foi montada, validada, digamos assim, pela igreja, né? Então é ela que tem esse poder, essa autoridade de interpretá-la para nós, explicar como deve ser lida, como deve ser entendida, né? Também é o que algumas pessoas podem cometer, né? Querer interpretar da sua forma e aí acaba entendendo Cristo errado, né? Vivendo a vida errada. Né? E é importante, né? Levantar os pilares da igreja que a gente tem, né? Que é tradição, ajuda aí, tradição, palavra e magistério. A igreja cristã católica está em 3 pilares. Né? Não é só a Bíblia. Tem 3 pilares também, que é diferente de outras religiões cristãs que não acreditam no magistério, não acreditam na tradição. Também a gente fala da liturgia, mas não só a liturgia diária, mas sim estar presente na missa. Porque ali tem a homilia do padre. Que a homilia, o padre foi aquele cara que você falou, estudou, né? Então se dedica a sua vida a Cristo, né? E lá na missa, ele está explicando o que está na liturgia. Então não basta só você chegar e ler a liturgia e às vezes não entendi nada. Vai na homilia, vai na missa, que o padre vai te explicar o que está escrito ali na liturgia daquele dia, o que está escrito na palavra. Então a importância também da missa, né? De estar presente na missa, não só falar, eu vou na missa no domingo e pronto, acabou. Né? Então vai diariamente, se você puder, e faça isso de coração. Participe da missa, mas esteja presente. Ouça a palavra do Padre, né, que ele está explicando o que Cristo tem para fazer. Se alimentar, né, o que a igreja ensina, se alimentar da mesa da Eucaristia e da mesa da palavra também. E você vê, de novo, nossa igreja é riquíssima. Né? Porque eu já não posso ir na missa diária porque só tem missa às 7 da manhã. Mentira. Se você procurar outro lugar, vai ter missa meio-dia. Tem lugar que tem missa meio-dia para as pessoas que trabalham, tem lugar que tem missa meio-dia. E assim, a igreja é tão sábia e o sacerdote é tão sábio, sabe que você está no seu lado do almoço. Né? E o Espírito vai conduzi-lo para que seja ali breve. Em meia hora ele vai falar a mensagem que precisa ser dita. Né? Então tem missa meio-dia, né? Tem igreja que tem missa 9 horas da noite. Tem aquela que nós fomos lá no centro, que horas que é a última missa dela? Essa é generosa. Isso, tem, mas ela de domingo, porque às vezes a gente fala assim, não consigo ir na missa do domingo. Eu trabalho, domingo eu trabalho e não vou. A última missa da Santa Generosa é 9h30 da noite. Pra no domingo você não faltar a missa. Você não faltar a missa. Então assim, não tem. A igreja é mãe, né, gente? É mãe. Você vai querer pecar errado se você quiser. A igreja te dá um leque de opções para que isso não aconteça. A decisão, no final, sempre vai ser nossa. De querer viver a palavra e de não querer viver a palavra. E acho que uma coisa que o Jonathan trouxe, né? É participar da missa, porque a gente escuta muito esse termo, eu vou assistir a missa. Não, a gente não assiste, a gente participa, né? Nós somos parte ali, parte do corpo, né? Da missa ali. Então, a gente não vai para assistir, a gente está ali assistindo, a gente assiste um espetáculo, a gente assiste um filme, a gente assiste um teatro. Não, na missa nós somos parte, nós somos corpo, então a gente participa, né? E quando a gente participa num todo. Então a gente se alimenta da palavra, se alimenta da Eucaristia e depois tem a nossa missão ao sair da missa, né? Que é levar essa palavra, levar essa Eucaristia. Então, só assistir é muito fácil. Eu fico aqui sentada, né? A gente já assistia na pandemia. Até porque tem um momento que a gente oferece, né? A oferta. Né? Nós participamos mesmo. Então, acho que também ter esse olhar, né? E acho que uma coisa interessante, né, de tudo que a gente fala aqui da questão da palavra, é que eu vejo muito isso, assim, na Crisma. Conforme a gente vai trazendo, né, alguns trechos bíblicos, né, até, sei lá, fala de algum sacramento e aí traz ali que está na Bíblia, que esse sacramento nasceu dali, a gente percebe que alguns começam a buscar, né, ouvir homilias, ouvir podcasts, ouvir coisas para depois trazer perguntas, né? Não só porque eles querem se interessar e se apaixonar pela Bíblia, mas às vezes para questionar.
E acho que é um jeito também de fazer eles irem se apaixonando, né? A gente percebe muito isso, assim. Alguns vieram como questionar, porque escutam, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia fala que... na Bíblia não fala que padre não pode casar, na Bíblia não fala isso, na Bíblia não fala aquilo. E aí você vai trazendo, vai explicando, né? Vai fazendo esses pilares da igreja, e você vai vendo que acaba surgindo um interesse, né? Uma procura, uma busca por ler, né? Não necessariamente pegar aqui a Bíblia na mão e ler, mas eles vão buscando outros meios de se aprofundar, de entender a palavra, e às vezes acabam se convertendo. E se buscar, ele se converte. Acabam se convertendo. O legal disso tudo, que existe um livro, chama Banquete do Cordeiro. Banquete do Cordeiro, ele é um livro no qual o protestante foi na missa para provar que aquilo não era verdade. E totalmente ao contrário, ele se converteu ao catolicismo. Ele foi estudando magistério. Ele foi estudando, ele participava da missa diariamente e foi se apaixonando por aquilo. Ele fala que ele ouviu que o padre falava, nossa, isso tá ali, isso tá ali, é super bíblico. É super bíblico. E o livro Banquete do Cordeiro, para vocês que quiserem ver, compra o Banquete do Cordeiro. É um livro muito bom, você já leu, Van? Já. A Van já leu. É um livro, assim, sensacional, cara. Sensacional. E hoje o escritor é fera na fé católica. Fera na fé católica. E o legal foi isso, ele foi questionar. É isso que a Cissa trouxe, né? Ele, às vezes, nossos jovens vêm para nos questionar, porque jovem é assim. Né? Jovem vem para... Vamos tirar os meus catequistas do eixo ali, vamos questionar eles. Só que eles buscam para questionar. E acabam se apaixonando assim como nós se apaixonamos um dia, né? E aproveitando esse gancho, Murilo, acho que é importante falar desse questionamento da palavra, né? Porque eu vejo a Bíblia também, né? Não também como um tratamento, né? Você faz um tratamento. Quando você lê a Bíblia, ela te revela, ela revela Jesus, a Deus, mas ela te revela também. Que você vai ver ali quanto que você está falho, quais os seus pecados, quanto você está fora do caminho. Então ela faz um tratamento espiritual também, né? Às vezes você faz uma terapia, mas se você ler a Bíblia, às vezes, ela vai te confrontar e ela vai te mostrar quem você é. Porque o Espírito Santo fala, vai te mostrar ali quem você é. E eu também gostaria de falar uma coisa sobre a Bíblia. É que as pessoas também, a gente católica, às vezes a gente fala um pouquinho nisso aí, da partilha da palavra, né? Quantas vezes eu na partilha de palavra com meus amigos, né? Vivemos isso de nós, de estar partilhando a palavra, e aquela palavra fala uma coisa para o Murilo, fala uma coisa para mim, e aí ele, falando a Bíblia, fala da palavra para mim, ele vai ser um instrumento de tradução da Bíblia para mim, da palavra de Deus para mim. Então a partilha de Deus também nas famílias, da Bíblia, é fundamental. Quantas famílias hoje fazem uma partilha da Bíblia? Quase nenhuma, né? Mais ela lê individualmente. Agora, quando você quer dar um passo a mais, faz uma partilha de uma palavra. Aí você fala, não, mas peraí. Eu, graças a Deus, eu tenho essa experiência, né? A gente tem, de igreja, só anda com gente de igreja, né? Aí você faz uma partilha, eu tenho um bolso de compadre. Aí tudo rato de igreja. Aí você vai, quantas vezes na minha partilha dos meus amigos, essa palavra falou isso para mim. Mas falou isso para mim. Eu falei, nossa, não tinha pensado nesse ponto de vista que você falou. Então mostra a palavra quando você lê em comunidade, que é o que acontece na missa, que é o que acontece na homilia. É o padre falando, pô, mas essa palavra não falou isso para mim. Ele está modificando a palavra no caminho que eu não estava indo. Ele está me direcionando porque aquela palavra está falando, como o Murilo falou no começo. A mesma palavra, no outro dia, ela significa outra coisa. É como um relacionamento. Às vezes eu com a minha esposa, a gente está falando uma coisa assunto hoje. Amanhã já fala, daqui 10 anos a gente vai falar sobre o mesmo assunto, mudou tudo, porque nós temos um relacionamento. E como a gente tem um relacionamento, eu falo isso, mano, relacionamento com a palavra, eu tenho testemunho. Eu faço a minha diária espiritual há 3 anos. Aí esse dia eu fiz uma experiência. Eu peguei o mesmo dia, que é um não par e um não ímpar, né? Se você pegar o não ímpar, é a mesma palavra, no mesmo dia. O que aquela palavra falou para o meu dia, há 3 anos atrás, e o que ela fala hoje. E quanto às vezes eu evoluí naquele assunto, mas também muitas vezes eu regredi. Então você vê como a palavra é assustadora, né? É uma palavra, nenhum livro tem isso aí, né?
você vê o livro de autoajuda aí, você vê, daqui a pouco tudo que ele falou já passou, né? Já é outra coisa. Já tem IA agora, né? Antes você falava de planilha de Excel, agora você está falando de IA. A planilha de Excel, que era uma coisa, nossa, coisas bem. Já passou, velho. Nós estamos no IA já. Agora vê se mudou a palavra. Né? A gente tem que ter esse hábito de pegar a mesma palavra e... Esses dias eu assisti uma palestra do Padre Christian, ele trabalha muito com família, né? E ele falou, assim, da mudança, do tesouro e da beleza que seria se toda a família, todo casal pegasse a palavra do dia, lesse, falasse, o que você achou? Um complementou, claro, sempre com base no que a igreja entende, né? Como ela explica o trecho, né? Mas dessa importância da troca do casal, e aí aprendendo, né, a ter, como eu falei antes, né, esse critério, tendo Cristo como centro da vida. Né? Aquele pregador que o nosso afilhado gosta, o Moisés Rocha. Moisés Rocha. Moisés Rocha, ele... Eu também gosto muito dele, apesar de esquecer o nome, eu gosto muito dele. Ele fala que nós temos que ter intimidade com a palavra. Nós só vamos saber e entender se nós tivermos intimidade. Eu conheço a Cissa há 12 anos, né? Nós temos intimidade, nós somos casados hoje, né? Eu amo ela porque eu tenho intimidade com ela. Até minha filha concordou. Então, se nós criamos intimidade com a Bíblia, nós vamos entender melhor, né? E como se cria intimidade? Chave de leitura, né? Como que se cria uma intimidade com a Bíblia? Boa pergunta. Estudando, indo atrás. Eu quero começar devagar, não vou conseguir. Bora lá. Missa diária. Participo da missa. Leio o evangelho daquele dia, o salmo, a leitura. E assim vai. E chega um momento que você sente falta. Né? Eu não comecei namorando a Cissa. Eu comecei conhecendo a Cissa. E foi aos poucos que nós fomos nos conhecendo. Né? E junto disso tudo que nós fomos nos conhecendo, eu também fui conhecendo a igreja. Né? E foi aos poucos. Eu não cheguei lá e falei, não, vamos namorar, eu vou ler a Bíblia todo dia e tá achando que é. Não, eu fui conhecendo. Né? Eu passei a pegar a intimidade com a liturgia diária, né? Fui pesquisando, fui vendo o vídeo de santo, porque os santos nos ajudam a ter essa intimidade também. E aos poucos nós vamos criando a intimidade. Aos poucos nós vamos conhecendo. E conforme eu fui conhecendo a Cissa, conforme eu fui me aproximando dela, eu fui me apaixonando por ela, né? E se tornou amor. Hoje eu me decido pela santa do dia. Mas antes de me decidir por ela, eu me decido por elas. Porque aqui está a minha base. E o processo é o mesmo, né? Do É o conhecer, mesmo. do nossa. É o mesmo. É o que eu quero. É o que eu quero. Quando eu conheci a Cissa e sentia o sentimento por ela, eu buscava. Aqui foi a mesma coisa. Quando eu passei a conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, participar da missa, era natural. Eu queria mais. Queria me doar mais. Queria servir mais. Porque eu sei que aqui é minha verdadeira alegria. Aqui está a minha verdadeira alegria. Né? E foi aos poucos. Foi fácil isso, minha conversão? Não. Minha conversão não foi fácil. Nem o relacionamento era. Minha conversão não foi fácil. Para mim conhecer a Deus, criar intimidade com Ele, me apaixonar por Ele, não foi da água para o vinho. Muito pelo contrário, demorou-se muito. Mas existe uma coisa que eu nunca fiz, foi desistir. A gente não pode desistir. Nosso o mal da juventude hoje em dia é começar e não terminar. Eu começo algo e não termino aquilo. É que hoje também tem muito essa questão dos 30 segundos, né, de vídeos e passa o dedo e vai. Então parece que não tem mais paciência para ler, né? Para você conhecer. Para conhecer, para esperar pelo resultado, né? Não existe Bíblia Light. Bíblia Light esquece. É um processo. Isso aqui é um processo. Foi um processo na minha vida, como é um processo na vida de outros, né? Dos crismandos de vocês. Porque eu vejo, né? Hoje o nosso afilhado é catequista, mas ele é fruto de um crisma. Né? Foi por ir, mas hoje é fruto de um crisma. Né? E muitos outros que passaram, hoje estão em outras paróquias.
E é um processo. Às vezes o processo dói, às vezes o processo é um pouco mais lento, um pouco mais demorado. O importante é não se desapegar. O que eu acho legal, até falando na questão dos adultos, é que você percebe isso, como tem esse interesse deles, eles querem, parece que é mais fácil, né, essa conversão. Tem as dificuldades, porque tem toda uma questão de trabalho, família e tudo mais que envolve, mas eu acho que o deles, o que é mais legal, que você percebe o reflexo melhor na paróquia, é porque aqueles que se decidem mesmo no crisma de adultos, eles já começam a servir prontamente na paróquia. Né, que eles já começam a servir nas leituras, então aí eles ganham mais intimidade com a palavra quando eles começam a servir nas leituras, eles começam a servir sendo também catequistas ou fazendo outras coisas, então você percebe que para o jovem tem tanto uma dificuldade que eles começam a colocar empecilhos, né? Ah, mas eu tenho faculdade, ah, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Até eles entenderem, né, esse processo que o Murilo falou, que às vezes demora, alguns, graças a Deus, vão mais rápido, mas no adulto, não sei, né, posso estar errado. Mas parece que isso é mais fácil. Quando eles ganham essa intimidade, parece que eles, né, já engatam e vão embora. Né? É que eu acredito que o adulto tem um pouquinho mais de maturidade para isso, né? Ele já vem com uma bagagem de maturidade maior do que a dos jovens, né, Jonathan? Ajuda, né? A experiência de vida. E eu acho também da certa idade, hoje o adulto ele tá mais participativo, né? O adulto é mais participativo do que um jovem. O jovem hoje ele não se mantém se você não tiver aquele estímulo. Então você tem que estar sempre estimulando os jovens, você tem que estar estimulando. Tem a dependência dos pais também, né? Exato. De trazer para a igreja, incentivar, né? Às vezes o pai também não está incentivando. Nossa, Jonathan, é outro trabalho que a gente tem. Às vezes o jovem até se interessa, cara, mas o pai não ajuda, não colabora, não impulsiona. E são os primeiros catequistas. Eles são os primeiros catequistas, cara. Mas o pai, ele às vezes não quer dizer que ele atrapalha, que ele não quer ajudar. Mas às vezes pela rotina dele, por todo o cansaço dele, eu até entendo o pai. Mas os pais têm que entender que eles são os primeiros catequistas, né? Às vezes eu acho que o pai quer fazer o crisma, quer que o jovem faça o crisma, mas ele não teve uma conversão. Então não adianta eu querer que meu filho faça uma coisa, né? Acho bonito aqui. Acho bonito, eu não vivo. Né? A mesma coisa, eu queria um dia que a Isabela faça a primeira Eucaristia, mas se eu não viver a Eucaristia, se eu não vir à missa, se eu não participar da missa, se eu não, né, viver com ela ali, vai ser só mais um diplominha, né? Mais no crisma, mais um padrinho, e aí ela não vai ter essa vivência. Então, é a mesma coisa que eu falei da Bíblia, se eu não leio com ela, depois vai ser muito difícil ela querer ler e se relacionar, se ela não tem essa relação agora pequena, né? Tá bom, ela tá comendo a vida dela, mas é assim, viu, pessoal? É normal, ela pega ali, ela tá se aprofundando. Tá se aprofundando na Bíblia, né, filha? Mas é isso que eu falo, às vezes, nós falamos, né? O jovem, ele acaba tendo essa referência, nosso catequista, um pouquinho, aqueles que chegam conseguem se ter um contato maior com o jovem, mas imagina, vou dar exemplo, eu tenho 115 jovens, 115 jovens vêm pra cima, querem me sugar, mas eles têm eu ali naquele momento como referência, mas eu não vou conseguir dar atenção pro 115, né? A referência deles tem que ser o pai e a mãe. A referência da Isabela tem que ser eu e a Cissa. Ela pode, quando for pra crisma dela e o Harley der crisma pra ela, quando o Harley der crisma pra ela, eu sei que o Harley pode falar, pai, ela vai falar, pai, o Harley não sei o que, falou lá, ele é uma referência pra mim. Mas vai ter todo um apoio por trás, que é o pai. Mas é uma outra coisa, uma outra questão, porque aqui foi mais um desabafo. É um tema para o próximo. Mas é isso, pessoal. Era mais ou menos isso que nós queríamos com vocês, né? Falamos, foi muito bom, muito legal. Agradeço de verdade por vocês terem participado, tá? Estar junto conosco hoje. Obrigado, Harley, por sua disponibilidade, Cecília, por sua disponibilidade, Vanessa, Isabela, Jonathan, né? Obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje. Foi muito bom, muito produtivo. Para mim é sempre muito bom conversar, né? Porque é algo que eu amo, então eu consigo falar e consigo escutar naturalmente, não me cansa de escutar, o assunto não me cansa, porque o amor que eu sinto, em primeiro lugar, é por ele, né? É por Cristo, por Deus, pela igreja. E
Eu acho que a gente poderia deixar eu pelo menos deixar o recado final assim. Isso, manda um recado. Desafie, cara. Se desafia na palavra. Porque eu comecei com 14 anos, do nada eu peguei eu lembro até hoje o dia. Lá em Cumbi, cara, na presença do meu pai, eu tinha 14 anos, tava pegando fogo a empresa lá, eu falei, mano. Meu pai sempre falou que de Deus, eu vou pegar essa palavra e comecei a ler a palavra. E até hoje não consegui destrinchar tudo que ela tem para falar para mim e eu vou morrer sem saber. Então, acho que é o maior desafio interessante, né? Para a nossa vida é ler a palavra, né? O desafio é ler a palavra. E é isso, cara. Se relacionar com a palavra é melhor que se relacionar com as pessoas. Porque a gente... E aí, o final. Como eu sei se eu estou manuseando bem a Bíblia? Se eu estou entendendo a Bíblia? Se eu estou me relacionando... Se a Bíblia está me fazendo me relacionar com Deus ou ser uma melhor pessoa? Como fazer isso? Harley. É fácil. Veja a sua vida. Se você estiver servindo o próximo, no que Deus deixou para você, do seu dom, que cada um tem o seu, aí você está entendendo para que você serve. Se você está manuseando a Bíblia e você não está servindo ninguém, e não está olhando para o próximo, não vai ser demais. A Bíblia nos impulsiona ao próximo. Eu estou aqui porque eu preciso falar, como o Murilo acabou de falar, eu preciso falar o que eu amo para o próximo. Qual que é o seu dom, Raquel, que você acha? Falar de Deus do que eu amo para os jovens. Outras pessoas têm o sacerdócio, outras pessoas têm o matrimônio, outra pessoa tem a maternidade. Está servindo. Se você não está servindo, tem coisa errada. E a palavra vai te colocar o manual na linha de novo. A gente tem que ter uma televisão que tem a função, não é uma televisão que só use liga e desliga, né? Tem muito ser humano que só está ligando e desligando, você tem muita dom para trabalhar. Então a palavra nos ajuda a funcionar melhor. É isso que eu tinha para falar hoje sobre Bíblia. Jesus na veia. É isso aí, cara. Cecília? Não, eu quero aproveitar, né, que a gente está aqui no podcast falando sobre Bíblia para convidar todo mundo para o curso bíblico que a paróquia vai oferecer, né? Boa. Já que o assunto é Bíblia, que vai ser com o Frei Guilherme, que é um missionário inaciano. Então vai ser aqui na paróquia, a paróquia já incentivando, né, esse estudo bíblico. Então acho que é interessante fazer sua inscrição aí no Instagram da paróquia, procurar a Secretaria Paroquial para fazer sua inscrição, porque é um jeito também de começar esse relacionamento com a Bíblia. Né? Já que a paróquia tem oferecido, porque fala, a igreja não faz a gente estudar a Bíblia. Não, então a paróquia está oferecendo oportunidades, né? E a gente vê que diversas vezes isso. Então faça a sua inscrição para o curso bíblico aqui na paróquia, acho que é uma oportunidade de aprender um pouco mais e se relacionar. Boa. E uma dica, é uma sugestão na verdade, né? De começar de fato com a liturgia diária, acompanhando a homilia, né? A homilia diária. Então, ao invés de pegar, vou começar a ler o Gênesis, não, né? Aproveita, não é à toa que a igreja dá uma leitura por dia, né? Então, aproveita essa leitura de hoje, pega primeira leitura, Evangelho, Salmo, ouve, né, alguma homilia, vai à missa e parte, né, deste caminho, né? E depois, tudo bem, não precisa usar a liturgia, já pode pegar a Bíblia também, procura lá o evangelho que vai ser lido na missa, ou explicado na homilia, faça as anotações, né? Mas comece e a missa, a homilia, a leitura que a igreja traz para o dia de hoje pode ser esse começo. E você, Jonathan, quer falar alguma coisa? Da liturgia, a gente também, não só físico, né? Mas a gente também tem outras formas de se relacionar com a Bíblia, também virtual, né? Sim. Temos virtuais, temos homilia na Canção Nova, enfim, que a gente pode também, tá? Às vezes você não quer carregar o peso da Bíblia, né? Porque vai levar para o trabalho, na mochila, e aí vai marmita, vai um monte de coisa. Então, até mesmo para não sujar a Bíblia, né? Vamos mantê-la saudável, né? Então, mas permaneça também, além de fazer a leitura, faça a sua leitura da Bíblia fisicamente também, tenha ela em casa, porque fisicamente você vai lembrar de, pô, não li a Bíblia hoje. Então, logo na entrada da sua casa, põe na sala lá que você vai ver. Aí você vai lembrar que você realmente tem que ler a Bíblia para você ter esse relacionamento com ela mais próximo
e fazendo a leitura da liturgia diária, acompanhando as homilias, indo nas missas, vai fazer com que você tenha essa proximidade com Deus, com a palavra, com Cristo, né? E da vida de Cristo, né? Então, faça isso cotidiano, que isso vai ser natural, vai ser... e você vai transbordar luz, né? E quando a gente transborda luz, a gente ilumina, clareia a vida de muita gente que está próxima, né? Então, faça isso, que vai ser mais... Você vai viver mais leve, vai viver mais em paz. Tá certo. Eu trouxe uma coisa aqui muito legal, né? Se dê um tempo para Deus. Dê um tempo para Deus. Né? Existe um aplicativo chamado e-liturgia. Meu, esse aplicativo é fera. Você não tem desculpa, né? É aquilo que eu te falei, a Igreja Católica ela é rica e vai te dar todas as oportunidades para você não errar. E é pago o aplicativo? Esse aqui mas existe outro. Esse Não, mas é o Prater. Fala aí, Prater, não é bom a liturgia? É ótimo. Viu? E a liturgia assim, ele é pago uma vez só, você não paga mais. R$19,90. Isso. Você não paga mais. Na vida. Dele. Você adquire ele, se você trocar de aparelho, vai junto. É só você levar o liturgia junto, você paga uma única vez. R$19,90, você gasta mais dinheiro. barato que um lanche. Meu, você gasta dinheiro com tanta coisa. E de fato, esse liturgia ele é riquíssimo, cara, ele é riquíssimo. E você pode pegar ali um tempo seu, minha vida é muito corrida, mas eu consigo fazer uma oração aqui, vamos lá, eu entro na liturgia e faço uma oração, né? No ônibus, no metrô. No ônibus, no metrô é muito bom. Então R$19,90 não é nada para quando você vai ficar com algo que vai te levar e te aproximar de Deus. Né? Mas existem outros aplicativos, lógico, que também são gratuitos, né? Tem aquele que você fala, que você usa lá, Cícero? Liturgia diária. Liturgia diária, o nome já diz, liturgia diária. Da canção nova. Então, Os carmelitas também tem. não tem desculpa. Você pode, da onde estiver, se aproximar com Deus. Existe uma frase que fala: 1 minuto com Deus é melhor do que uma vida inteira sem Ele. É mais ou menos isso, né, amor? Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, pessoal. Mas de verdade, assim, brigadão por vocês terem vindo, por estarem participando com a gente aqui. Papo cabeça. É gostoso, né? Nosso jeito, assim, eu meio que conduzo, então eu sou meio atrapalhado. Aí eu vou, grito o Frater, né? Matador bastidores, eu grito ele. Mas o nosso jeito feliz de ser, né? A gente é feliz assim porque nós estamos transbordando aquilo que Cristo colocou em nós, né? É apaixonante. Não tem como nos... Te digo uma coisa, se você procura ter essa intimidade com Cristo, eu te garanto, não tem como você não se apaixonar. Eu falo a experiência própria. Eu me quis criar, viu até minha filha, eu quis criar essa intimidade com Ele e me apaixonei por Ele. Ele é a minha paixão em primeiro lugar. Depois vem minha esposa, minha filha, porque é Ele que é minha paixão, minha primeira paixão. Isso aí. Né? Mas brigadão, pessoal. E fique ligado aí para os próximos episódios que virão. Teremos muitas coisas novas. Nosso diretor aqui, executivo, vai só me comunicando e aí eu venho e faço. Mas obrigado de verdade, viu? Tenha a todos uma ótima e santa hora. Que noite, não sei se é noite, dia, é isso aí. Oi pessoal, eu sou o Luan, tenho 25 anos, frequento aqui a Paróquia da Candelária há mais de 15 anos. E o que eu gosto dessa paróquia e o que faz eu ter um carinho tão grande por ela, né? O que me faz pertencer a essa paróquia são duas coisas. A primeira é a acolhida. Então, desde quando eu comecei a minha caminhada aqui com 15 anos, eu sempre fui bem acolhido aqui por todas as pessoas, por todas as pastorais, todos os colegas aqui da igreja, né? E também tudo que eu sei como cristão, boa parte do que eu aprendi na fé, no catolicismo, sobre Deus, sobre Jesus, eu tenho muita gratidão à Candelária, né? Aos padres que passaram por aqui, cada um ensinando de uma forma diferente sobre a fé. Então, boa parte do que eu sei, do que eu experimento na fé hoje, eu agradeço
à Candelária, né, à paróquia e aos padres que passaram por aqui. E a segunda coisa que me faz gostar muito dessa comunidade é a pertença e a identidade, né? Porque em muitos lugares onde eu passo, com muitas pessoas que eu converso, eu falo que moro na Vila Maria, que frequenta a Candelária, e as pessoas falam, olha, eu conheço essa igreja, eu já fui lá uma vez, já fui na missa, ou então, parente meu já casou lá. Então eu fico muito contente e agradecido por pertencer a essa paróquia, fazer parte dessa comunidade, ser conhecida não só no bairro da Vila Maria, como um cartão postal, mas também como em outras regiões da cidade, né, que muitas pessoas conhecem aqui, e eu poder fazer parte é uma gratidão muito grande. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos.